Hoje, na nossa terceira aula sobre trigonometria, vamos falar sobre o triângulo retângulo. O nosso triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós vamos chamar nesse caso aqui de C, e será a nossa hipotenusa. Sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo A será o lado A, e nós chamamos de cateto. O lado oposto ao ângulo B será o lado B, também chamado de cateto. Então nós temos hipotenusa, cateto e cateto. Agora vamos falar sobre o seno. O seno do ângulo A será o lado oposto ao ângulo A, dividido pela hipotenusa. Então, seno de A é o cateto A dividido pela hipotenusa. Se formos calcular o seno de B, é o lado oposto ao ângulo B, dividido pela hipotenusa. Então, seno do ângulo B é igual ao cateto B dividido pela hipotenusa. Vamos ver agora o cosseno. O cosseno do ângulo A será o cateto adjacente a A dividido por sua hipotenusa. Então, será o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Nesse caso, o cosseno A será o cateto B dividido pela hipotenusa. Agora, para calcularmos o cosseno B, vamos utilizar o lado adjacente, ou seja, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Esse cateto aqui é o A. Então nós temos que o cosseno B é o cateto adjacente pela hipotenusa. Logo, cosseno B é igual ao lado A dividido pela hipotenusa. Vamos ver agora a tangente. A tangente de A é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, tangente A é cateto oposto dividido por cateto adjacente. No caso, a tangente de A será o A sobre B. E a tangente de B será o B sobre A. Vamos verificar agora o valor do seno, cosseno e tangente de 30 graus. Vamos pensar num triângulo equilátero que tem três lados iguais. Então nós temos L, L, Se nós dividirmos ao meio, nós teremos dois ângulos de 30 graus. E nós temos um triângulo 30-60. Lembrando que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. E aqui nós temos metade do lado, na parte de baixo. Então, nós temos na parte de baixo L sobre 2. Se nós deitarmos esse pedaço de triângulo, nós vamos ter L, nós temos L raiz de 3 sobre 2, que era a altura, e nós temos L sobre 2, que era a base. E nós temos aqui
30 graus. Como nós queremos o seno de 30 graus, lembrando que o seno de 30 graus vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 30 graus será cateto oposto L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Então, nós temos L sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplificando, nós ficamos com 1 meio. Logo, seno de 30 graus é igual a 1 meio. O cosseno de 30 graus será igual a cateto adjacente dividido sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente é o nosso L raiz de 3 sobre 2. Hipotenusa, L. Então, nós temos L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Isso é igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Nós vamos ter L raiz de 3 sobre 2L. Simplificando, nós temos raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus, nós vamos calcular como cateto oposto, L sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a L sobre 2 vezes 2 sobre L raiz de 3. Simplificamos L e o 2, ficamos com 1 sobre raiz de 3. Só que precisamos racionalizar. Vamos multiplicar por raiz de 3. Ficamos com raiz de 3 sobre 3. Logo, a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, nós temos para 30 graus o seno, 1 meio. Cosseno, raiz de 3 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3. Agora, observe a figura. Nós temos um quadrado que tem os 4 lados iguais. L, L, L e L. E ele tem 4 ângulos de 90 graus. Ao traçarmos a diagonal do nosso quadrado, nós temos 2 ângulos de 45 graus. A diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então vamos pegar somente um desses triângulos. Então nós temos novamente um triângulo retângulo com hipotenusa L raiz de 2, cateto L e cateto L, 2 ângulos de 45 graus. O seno de 45 graus vai ser cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, seno de 45 vai ser igual a L dividido por L raiz de 2. Simplificando, nós temos 1 sobre raiz de 2. Mas precisamos racionalizar. 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, nós ficamos com raiz de 2 sobre 2. Logo, o seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, cosseno de 45 graus é igual a L dividido por L raiz de 2. Simplificando, ficamos com 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, 1 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, raiz de 2 sobre 2. Seno e cosseno de 45 graus são iguais. Tangente de 45 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L, que é igual a 1.
Para 60 graus, vamos pegar novamente nosso triângulo equilátero. Ângulo de 60, ângulo de 60, ângulo de 60. Vamos dividir em duas partes. Vamos ter um triângulo retângulo com 30 graus e 60 graus. E a altura dele será L raiz de 3 sobre 2. Então nós temos de novo um triângulo retângulo. Só que agora nós queremos o ângulo de 60 graus. Então, seno de 60 graus será o cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então nós teremos L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplificando, nós temos L com L, ficamos então com raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 graus será igual ao cateto adjacente, L sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é L. Então nós temos L sobre 2 vezes 1 sobre L. Simplificando, nós temos que o cosseno de 60 graus é igual a 1/2. A tangente de 60 graus será igual ao cateto oposto, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, L sobre 2. Isso é igual a L raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. Simplificando, 2 com 2, L com L, nós temos raiz de 3 como resposta. Então, para 60 graus nós temos seno raiz de 3 sobre 2, cosseno 1/2 e tangente igual a raiz de 3. Para facilitar um pouco, vamos pensar o seguinte. Nós temos que lembrar sempre do seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. Então, uma técnica mnemônica é escrever, no caso do seno, 1, 2, 3, tudo dividido por 2, raiz de tudo. O que nós teremos? Seno de 30 graus, que é igual a raiz de 1 sobre 2, que é igual a 1/2. No caso do 45, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2, e no caso dos 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Para memorizar o cosseno eu faço o contrário. 3, 2, 1, raiz de tudo dividido por 2. Então, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E cosseno de 60, 1/2. Então a minha tabela fica assim, 1/2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1/2. Para calcular a tangente, eu faço seno dividido por cosseno. Então, nós temos o seguinte, tangente de 30, seno sobre cosseno. Tangente de 30 é igual a 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 1/2 vezes 2 sobre raiz de 3. Nós temos 1 sobre raiz de 3, que nós temos que racionalizar. Nós ficamos com raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 2, simplificando, tangente de 45 graus é igual a 1. Tangente de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2. Isso é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Simplificando, nós temos que a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, finalmente, a tabelinha para que você confira.
seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. Seno de 45, cosseno de 45 e tangente de 45. Seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bons estudos. Continue nos seguindo nas redes sociais.